Bem-vindo, galerinha, ao canal do Professor Guga. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber os novos vídeos. Tá passando aqui debaixo o meu contato. Caso não tenha a aula que você precisa, manda para mim que eu farei uma aula especial para você, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de função de primeiro grau. Função de primeiro grau. Primeiro grau normalmente tem uma solução, certo? Então, primeiro grau, uma solução. A solução sempre é onde corta o eixo X. Bom, mas para a gente falar de eixo X e eixo Y, nós precisamos entender plano cartesiano e suas coordenadas. Então venha comigo para a gente trabalhar na primeira lousa hoje. Muito bem, galerinha, estamos aqui na lousa que a gente preparou aqui do plano cartesiano. Bom, vamos entender como que a gente faz para definir o endereço da coordenada. Coordenada é o endereço de cada ponto no plano bidimensional dos eixos X e Y. O eixo X é o da horizontal, é o que está em azul. O eixo Y é o eixo da vertical, que está em vermelho. Ou seja, o azul é o eixo da abscissa e o eixo vermelho aqui que está na vertical é o eixo da ordenada. Sempre é a abscissa que vem primeiro e depois a ordenada. Sempre X primeiro, Y depois. Para você nunca esquecer disso, tem uma dica, né? A gente fala assim, ó. Quando alguém pergunta o endereço da sua casa, o que você fala primeiro? O número da sua casa ou o nome da rua? A gente sempre fala primeiro o nome da rua. O nome da rua, a rua, ela está no chão. A rua está no chão, então você fala primeiro o que está no chão. E o número da casa, ela fica pregada na parede. Então a gente fala depois o que está na vertical, ou seja, a parede. Então a gente fala primeiro o nome da rua e depois o número da casa. Para você nunca mais esquecer como dar o endereço da coordenada, ok? Bom, aí aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente exemplificar o que a gente está falando. O ponto A, em que endereço ele está? Qual a coordenada dele? O ponto A está localizado no endereço 2 de X e no endereço 3 de Y. Então, quando a gente vai falar da coordenada, então ele está no endereço 2, 3, ou seja, 2 em X, 3 em Y. E o ponto B? O ponto B que está em verdinho aqui, ele está no endereço 5 em X e 1 em Y. Ok? E o endereço C? O C está em 4 em X menos 2 em Y. 4 em X menos 2 em Y. E o ponto D? O ponto D aqui ele está no endereço menos 4 e menos 2. Ou seja, menos 4 em X menos 2 em Y. E o ponto E está localizado no endereço menos 3 em X com 2 em Y. Tudo bem? Para que serve essa informação para nós? Ou seja, na função de primeiro grau, a gente vai precisar fazer as substituições. O y está em função de x. Então, eu sempre vou dar um valor para qualquer um dos dois, e aí eu vou achar o endereço desse ponto que eu estou localizando. Tudo bem? Bom, uma vez que a gente entendeu como localizar um ponto de coordenada no plano cartesiano, ou seja, nos eixos bidimensional, que é x e y, a gente vai para o estudo da função agora, tá bom? Então vamos para a próxima lousa. Muito bem, galerinha, estamos aqui na lousa da função. Vamos aprender primeiro, vou começar a estudar. Para a gente estudar a função de primeiro grau, nós temos alguns nomes. Primeiro de tudo, a função afim. A função afim, gente, ela tem, na função de primeiro grau, que é dada por y igual a ax mais b, ax mais b, a sempre é o termo, é o coeficiente angular que está junto com o termo de primeiro grau, tá bom? Que é o x aqui. E o coeficiente b é o termo constante, ele é um coeficiente constante aqui, tá bom? Bom, vamos entender cada um de cada vez, por vez. Bom, sendo que, na função afim, o A vai existir, diferente de zero, e B também vai existir, sendo diferente de zero. Nessa situação aqui, por exemplo, no verde aqui, o A ele é maior que zero, ou seja, o A é positivo. Então a função ela é inclinada, ou seja, ela é crescente aqui, inclinada para lá.
significa que quando o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Olha que legal. Aqui vai crescendo, aqui também vai crescendo. Então, é uma função crescente. Afim e crescente. Quando a inclinação está para baixo, aqui significa que quando o x vai aumentando, o y tá diminuindo, tá vendo? Ó? Ele começa aqui, ele vai diminuindo. Ó. Então, o a ele vai ser negativo, ele é uma função decrescente. Quando a gente fala do a, é esse a aqui, tá? O valor que acompanha o x. Tudo bem? E onde está o b nessa brincadeira? Ó a dica, hein? Presta atenção nisso, que a gente vai usar isso bastante também em física, tá bom? Por quê? Porque esse cara aqui, se você for lá fazer uma associação simples, né? Fazer uma comparação no estudo lá na física, a gente vai ver que esse cara aqui é o sorvete, só que escrito ao contrário vai ter aqui, ó. Tá bom? A gente vai trabalhar com o sorvete, a gente vai trabalhar com a função de primeiro grau lá na física. Aonde está o B, então? O B está aqui, ó. Sempre onde corta, aqui está o B, ó. Ó o B aqui. Ou aqui também, ó. Aqui a gente tem duas funções, né? A gente está com uma função crescente e representado no mesmo gráfico uma função decrescente, tudo bem? Mas grava isso que eu estou te falando, a dica, hein? O B, o valor de B é sempre onde corta o eixo Y, tudo bem? Grava isso, ok? Então, só que a gente tem, além da função afim, nós temos outros nomes de função também. Então vamos dar uma olhadinha em todas. Essa então é a função afim, onde A e B são diferentes de zero, ok? Ambos aparecem ali na equação da reta, tá bom? Então vamos para a próxima lousa? Vamos lá, galera. Muito bem, galerinha. Estamos aqui na próxima lousa, falando de função linear. Aproveitando, né, o B, lembrando que ele é o coeficiente linear, o termo constante da história. Ó, lembrando, onde ele passa é onde o valor de B é o valor onde corta o eixo Y, tá, gente? Tá? Essa dica é importante. Então, na função linear, o coeficiente aqui linear, que é o B, ele vai valer zero. Se ele vale zero, significa que passa na origem. A origem é o endereço 0, 0. Tudo bem? 0 em x, 0 em y, é onde os eixos se encontram. Bom, então aqui, ó, B está passando no zero de y. Tudo bem? Então, o coeficiente linear é isso. O valor, aqui, ó, a função de primeiro grau, com o coeficiente linear, ela é expressada por y igual a ax. Tudo bem? Então, a gente fala que aqui é y ax. Lembrando, na física, a gente falando do sorvete, que é uma função de primeiro grau, a gente vai falar que normalmente um gráfico, a função horária do espaço é uma função de primeiro grau, então ela é representada assim. E na física, muda o nome de y aqui, esse y passa a ser espaço, S, e o x é o eixo do tempo, tá bom? Então a gente vai falar bastante isso nas aulas de física, de cinemática. Então, só para a gente fazer esse link, essa associação da matemática com a física, tá bom? E dentro da função linear, nós temos uma função especial, chamada função identidade. Mas a função identidade, o meu A, ele vale 1. O B também vale 0, mas o A vale 1. Ou seja, todo valor de x é igualzinho para y. Então a função identidade, ela tem um nome, ela é representada assim, ó, y igual a x. Para cá, ou seja, se x vale 1, y também vale 1. 2, y vale 2. Se x vale 3, y vale 3. E assim por diante, tá bom? A função identidade, ela é uma função linear, mas ela recebe o nome especial de função identidade, tá bom? Bom, vamos então, uma vez que a gente entendeu isso, né, as funções lineares, vamos para a função constante agora. Vamos para a próxima lousa. Muito bem, galerinha. Estamos aqui na lousa da função constante. Olha só, presta atenção. A função constante, o nome, olha o nome, constante. O que é algo constante? É algo que nunca muda, tá? Então, por exemplo, quando a função é constante, a gente fala que o A, esse A aqui é zero. O A é zero. Se o A é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então esse cara aqui deixa de existir. E fica só o B. Então y igual a B. Então, para qualquer valor de x, qualquer valor que você pegue de x, o y vai ser sempre o mesmo. Ou seja, o y vai ser constante.
Na aplicação da física, a gente fala que esse gráfico ele é igual ao gráfico da velocidade num movimento uniforme, porque a velocidade é constante no movimento uniforme. Então aqui, esse gráfico fala que o y passa a ser velocidade e o x é tempo. Então a velocidade é constante. Esse é um exemplo de aplicação. É o gráfico da velocidade no movimento uniforme. Tudo bem? Mas vamos ver como que a gente calcula A, como que a gente calcula B. Vamos para a próxima lousa, para a gente entender? Muito bem, galerinha, estamos aqui na próxima lousa, onde a gente vai ver agora o A, como calcula o A, o coeficiente angular. Coeficiente angular, ângulo, então a gente vai levar em consideração o ângulo, tudo bem? E a gente vai trabalhar com a tangente, a gente vai ver agora por que tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem é o cateto oposto do ângulo alfa? Bom, se você olhar bem aqui, ó, cateto oposto é ΔY. Lembrando que delta é uma representação, né, que a gente usa muito, principalmente na física, que fala de variação, final menos inicial. Guarda aí. E também temos aqui o nosso ΔX. Tudo bem? Olha que legal, temos um triângulo retângulo. Já falamos bastante isso em outras aulas aqui. Triângulo retângulo. Dá pra gente aplicar todos os conceitos do tio Pete. Bom, Pitágoras. Mas olha só, então eu posso dizer que esse cara, se a tangente de alfa é A, mas você vai encontrar em alguns livros e alguns materiais didáticos falando que a função de primeiro grau, a equação da reta, é dada às vezes por y igual a m mais n. Tá, mas o m é o coeficiente angular, que é o próprio A, e o n é o próprio B. Então é só uma nomenclatura, tá bom? Mas por que eu coloquei isso aqui? Por um simples detalhe, você já deve ter ouvido falar do ioiô michicho. Né? Se não ouviu falar, você vai ouvir falar com o professor na escola. Ioiô michicho. Mas como que a gente faz para chegar no ioiô michicho? Bom, se esse cara aqui é o próprio A, que é o próprio M, então vamos chamar de M. Mas quem é cateto oposto? Então, M é ΔY por ΔX. Mas ΔY é y final menos y inicial. E ΔX é x final menos x inicial. Olha só, estamos chegando no ioiô ó. Y menos y0 dividido por x menos x0. Se eu pegar esse cara e passar para o outro lado, ele está dividindo em igualdade. O que a gente faz com a operação matemática quando passa para o outro lado? Inverte a operação. Então eu vou pegar e colocar esse cara primeiro agora, ó. Ioiô michicho. Ó, que legal, ioiô michicho. Sendo que esse cara aqui é o M daqui, ó, coeficiente angular. Tudo bem? Então eu posso trocar, professor, e falar que em vez de M, eu posso chamar de A? Pode chamar de A. Então o seu A, basta você fazer a variação aqui de Y pela variação de X e você encontra o A. Tudo bem? E o B a gente já viu que é onde corta o eixo Y. Então fica fácil da gente pegar um gráfico e montar a função de primeiro grau. Tudo bem? Aqui, pessoal, é bem simples, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Essa é a ideia para você encontrar a função de primeiro grau quando é dado o gráfico para você. E é legal quando vem o gráfico, porque é aquela coisa, quer que eu desenhe para você entender? Então, quando ele dá o desenho para você, ó, fácil, tá bom? Então, agora vamos para a aplicação, vamos fazer um exercício para que a gente possa pôr em prática esse nosso conhecimento, tá bom? Então, vamos para a próxima lousa. Assim, galerinha, antes da gente ir para o exercício, a gente precisa definir o que é o zero da função, né? Então, o zero da função é quando a gente pega toda a função de primeiro grau e iguala a 0y. Então, ou seja, se y vale 0, eu pego ax mais b e falo que ax mais b é igual a 0. Então, como a gente faz para calcular aqui o valor de x? Bom, o b que está somando passa para o outro lado, vai ficar ax igual a menos b, porque estava somando, passou subtraindo. 0 menos b é menos b. E o a que está multiplicando o x passa dividindo. Então vai ficar x igual a menos b sobre a. Ou seja, conhecendo os valores,
você já sabe aqui calcular o x, tudo bem? Função de primeiro grau basta igualar a zero. E o que é igualar a zero? Na verdade, a solução, o zero da função é a solução, é onde corta o eixo x. Ou seja, a reta passa pelo eixo x. Onde que a reta passa pelo eixo x? Se o eixo x está no endereço está no endereço de 0 de y, então por isso que a gente iguala a zero o y. Tudo bem? Agora sim, vamos ao exercício, tá bom? Muito bem, galerinha, estamos aqui no primeiro exercício. Aqui ele fala assim, esboce o gráfico e classifique-o como crescente ou decrescente. E aí ele dá a função y igual a 2x mais 4. Bom, vamos identificar primeiro quem são os valores aqui. A vale 2 e B vale 4. Bom, B vale 4, tá aqui. Já uma vez que identifiquei os dois, A e B, agora fica mais tranquilo para a gente fazer as contas. Se a gente aplicar aqui, quanto vale x? Bom, tem dois caminhos aqui. A gente pode fazer pela solução lá, x igual a menos b sobre a. Ou a gente, né? Então, a gente pode fazer por aqui. Então, vamos fazer assim, ó, x igual a menos b sobre a. Quanto vale x aqui? X, então vai ser menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Ó, então a gente sabe que um ponto que é cortado o eixo x é no menos 2. Então a gente sabe que é aqui, ó. Menos 2 é aqui que está sendo cortado o eixo x. E onde é cortado o eixo y? Ó, o eixo y é cortado aonde? Aqui, ó. Ó. Onde é cortado o eixo y? O eixo y é cortado no 4. Bom, tendo isso, fica fácil da gente traçar a reta. A gente pega aqui e traça uma reta, então, de entre 4 e 2, aqui, ó, pá, traça uma reta. Perfeito. Traçamos, já esboçamos o nosso gráfico. Tudo bem? Bom, mas também tem outros caminhos que a gente pode tomar. Qual é outro caminho que a gente pode tomar? A gente pode montar uma tabelinha para ver se os valores batem. Como que faz? Pela coordenada xy, a gente faz a tabelinha. Pessoal, é importante aqui a gente lembrar uma coisa. Quantos pontos tem uma reta? Presta atenção na pergunta, hein? Quantos pontos tem uma reta? Tem infinitos. Então, tem infinitos pontos. Mas quantos pontos são necessários para montar uma reta? 2. Então, a gente precisa de 2 pontos para fazer uma reta. Tudo bem? Bom, então vamos fazer 2 pontos aqui. E aí, a dica sempre é escolher valores pequenos. Porque se você tiver que escolher valores grandes, vai ficar complicado. Então, vamos falar assim, vamos dar um valor para x de 0. Se a gente falar que x vale 0, então a gente vem aqui e faz y igual a 2 que multiplica 0 mais 4. Ou seja, y vale 4. Está aqui. Ah, professor, essa é a coordenada. Aqui, ó a coordenada do ponto aqui, ó. 0 e 4. Porque a gente já fala que coordenada é xy. Bateu também. E se a gente falar ao contrário? E se eu falar que x vale 0? Ah, posso fazer isso, professor? Posso dar o valor para o zero, para o y agora? Pode. Então, se eu falar que y vale 0, a gente vai falar então que, ó, fazer pela outra conta aqui, ó. 2x mais 4 é igual a 0. 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre 2. Ó, aqui, ó, voltamos para essa conta. Né? Porque a gente já fez lá colocando. Então, quanto vai dar x menos 2? Olha que legal. Então, esse ponto aqui vale menos 2 em x, 0y. Ah, que legal. Então, esse é o caminho que a gente pode fazer caso o exercício peça para a gente montar o gráfico. Agora, vamos fazer um exercício contrário. O exercício dá o gráfico e pede para a gente montar a função. Então, vamos para o exercício 2? Vamos lá. Bem, galerinha, estamos aqui no exercício 2, agora ao contrário. Ó. Dado o gráfico abaixo, determine a função de primeiro grau que está representada pela reta. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, vamos identificar quem é B na história. Quem é B? B é onde corta o eixo Y. Bom, o eixo Y está sendo cortado bem aqui no 1.
Então B igual a 1. Ó, já defini uma coisa. Isso aqui, gente, essa definição do B te ajuda no Enem, no vestibular. Na hora que tem uma questão dessa, você faz por eliminação. Você já olha lá quanto vale B. Pronto, ó, já matou. Às vezes você mata todas as alternativas. Você já elimina todas as alternativas e fica só com a correta. Aí talvez não pode eliminar 3 de uma vez, fica com 2, entendeu? E aí vamos fazer quanto vale o A agora. O A você vem aqui, ó, pela inclinação, pela tangente de alfa, né? Quanto vale aqui o meu ΔY? Meu ΔY vai ser 6, que aqui ó, tá sendo o 6, menos 1. Então meu ΔY vale 5. E quanto vale o nosso ΔX aqui, ó? ΔX. O ΔX vai valer 5, que tá aqui, ó, 5 menos 0. Ou seja, ΔX é o próprio 5. Então quando a gente faz lá aqui A, vai ser ΔY por ΔX, ou seja, 5 dividido por 5, então o A vale 1. Então a gente já tem o valor de B e tem o valor de A, é só jogar na função de primeiro grau, sendo y igual a ax mais b. Se a gente sabe disso, y então, A sendo 1, eu não preciso pôr 1, não preciso, né? Porque o 1 vezes qualquer coisa vai ser qualquer coisa mesmo. Então 1 vezes x é o próprio x. E mais 1, que é o próprio b. Pronto, já encontrei a função de primeiro grau. Ó, fácil. Tudo bem, galera? Queria agradecer, ó, tá passando o meu contato aí de novo, dá um like, se inscreva no canal, dá o joinha, faça seu comentário. Se não tiver aula aí no canal, manda pra mim que eu faço com o maior prazer pra você, tá bom? Deixa seu like mesmo, se inscreve aí, compartilhe com os amigos, principalmente aquele que tem dificuldade, tá bom? Mais um grande abraço e até a próxima!